Boa tarde a todos, mais uma vez, estamos aqui nós juntos aqui no estúdio, iniciando mais aí uma discussão, trazendo mais uma temática aqui da Folha Educativa, que tem o intuito de trazer informações sobre educação, meio ambiente, notícias, né? Falarmos um pouco de política, não falar da política aí na mulher, cadê a mulher na política, onde que ela está, né? E hoje, mais uma vez, nós vamos trazer umas temáticas tão importantes, né? E uma pessoa também tão valiosa aqui nos nossos estúdios. Mas antes, gente, quero agradecer aqui uma visita, né, do Instituto Mix, que está aqui, que está nos assistindo ali no estúdio, numa salinha ali, prestando atenção. Olha, eu quero agradecer a você, Dalila, Jaine, por vocês terem vindo, né? É um prazer muito grande pela visita de vocês e parabéns pelo Instituto que tem crescido, que tem proporcionado aí cursos aos nossos jovens, né? E não só os jovens, de todas as idades, né? E eu estou sabendo aí que tem umas novidades que talvez muito em breve vocês estejam aqui falando conosco, participando aqui também. Aceite aí o convite, venha, participe, né, das nossas entrevistas aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês e por tantos anos de caminhada. Beijos e agradeço muito a visita de vocês, né? Gente, separei uma frase aqui para o nosso mês, né, de março. Dia 8 foi aí o Dia Internacional, comemorado o Dia Internacional das Mulheres, né? Que o Dia das Mulheres tem que ser todos os dias, não só como o Dia das Mães, como o Dia dos Pais, né? E assim, nós temos que refletir sempre essas datas, né? E eu vou trazer aqui uma frase que reflete toda essa batalha das mulheres à frente a tudo.
à frente dentro do relacionamento, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do meio político, dentro de uma luta que a mulher sempre tem que lutar e provar e juntar, provar que ela é A, provar que ela é B, provar que ela é C, sempre ela tem que estar se afirmando, né? E que muitas vezes é sem necessidade. Precisamos sempre de um apoio de um homem para que nós viemos conquistar alguns espaços. E eu quero trazer uma frase que eu separei, que foi enviada para vários grupos aí de mulheres, que diz o seguinte: que sua voz nunca seja silenciada e a sua luta nunca seja em vão. De seu brilho ilumine o mundo e que seu dia seja tão especial quanto você. Então, meus parabéns a todas nós, né, mulheres guerreiras, batalhadoras, e que nós possamos aí estar mais uma vez enfrentando e ganhando, né, vencendo essas batalhas. E no nossos estúdios hoje, ficou eu e a equipe pensando em quem podíamos trazer para estar falando da mulher frente à sociedade, frente à política, frente aos projetos. E aí nada menos foi uma pessoa que eu vou deixar para falar o nome dela no final. Mas eu vou falar algumas coisas dela aqui, que eu pude presenciar, pude conhecê-la, conhecia por nome, mas eu tive a honra de conhecer dentro aqui da Prefeitura de São Vicente, nos corredores, nas ruas, né, e conhecendo, assim, as suas ideias, seus ideais, as suas batalhas. Ela é uma gestora pública, especialista em direitos humanos, servidora da Secretaria de Cultura agora de São Vicente atual. Ela tem atuado há muitos anos voltada na economia criativa, a qual eu encontrei muitas vezes aí pelas ruas, a promoção de gênero, trabalhando para fortalecer as iniciativas culturais como motor do desenvolvimento social e econômico. Além disso, essa linda pessoa aqui é membro da família real da Mocidade Santista, acredita no poder do carnaval como uma expressão artística, popular, patrimônio cultural, e é impulsionadora aí das oportunidades para as comunidades, para o comércio da cidade, né? Como foi falado semana passada, traz aí toda a questão econômica. Ela também teve uma esplendosa trajetória política dentro de um reality, né? Foi candidata a deputada estadual, e também candidata a vereadora em São Vicente. Ela não foi eleita, tá? Calma, ainda não, mas eu creio que ela vai ser aí para frente. No entanto, essa pessoinha aqui maravilhosa, que alguns falam que ela é brava, não é brava, às vezes tem que ser nos momentos aí, né? Notável, ela venceu esse reality show, e eu, quando eu fui rever algumas coisas, eu falei, meu Deus, eu falei para ela me matricular já no cursinho na escola dela, porque eu quero fazer parte disso. Tem uma habilidade, uma liderança no meio, no ambiente competitivo, nada menos está aqui no nosso estúdio. Quem? Dani Rabelo. Boa tarde. Vou falar Dani, porque Dani, é assim que você é conhecida. Tá? É assim que você é conhecida. Eu mandei mensagem, não sei se você vai lembrar dela, ela fez parte aí do conselho na nossa cidade, conselho tutelar alguns anos atrás, e ela falava assim para mim quando eu encontrava: você tem que conhecer a Dani Rabelo. Nossa, vocês duas, meu Deus, elas falavam assim. A Rosângela, né? A Rosângela. Imaginei que era ela. Você imaginou, né? E ela falou, sempre falava de você, né? E eu mandei mensagem para ela. Eu não sei se ela conseguiu visualizar. Eu falei, olha, você precisa assistir a entrevista, só quem vai estar lá. Olha quem vai estar lá. Querida, muito bem-vinda aos nossos estúdios. É um prazer enorme ter você aqui conosco, né? Acredito que os meninos estão tudo ali atrás, ansiosos para ti, né? Alguns já ouviram falar, né? Teve um que falou que quando você esteve aqui nos estúdios, fizeram uma festa, aplaudiram, né? De você estando aqui. Mas é um prazer trazê-la aqui e falar sobre esse dia tão especial quanto é o Dia das Mulheres, né? Vemos aí na TV notícias que às vezes nos deixam
nos entristecem, notícias aí de violências, notícias de que a mulher continua lutando, guerreando para tomar parte da política de gestões dentro de vários municípios, do governo estadual, governo federal, mulheres que têm projetos, né, que não são voltados para ela, para adquirir um status, um poder, são projetos que a gente olha e fala assim, nossa, como isso vai trazer benefício para a sociedade, para o crescimento da sociedade, né? E fiquei muito feliz, vou te futucar, eu vou, porque é muito importante, eu sei da sua capacidade, e eu quero ouvir, e creio que nem a minha filha estava mandando mensagem aqui, né? Somos mulheres que estão aí lutando e falando, nossa, precisamos de mulheres, né? Precisamos de mulheres com outro olhar. Boa tarde, querida. Seja bem-vindo aqui. Deles também, aqui. Todos eles, estamos aqui numa expectativa enorme de te ouvir. Que responsabilidade. Boa tarde, Dri. Boa tarde aos meninos aqui, que sempre me acolhem tão fervorosamente toda vez que eu venho aqui. Eu realmente me sinto muito bem toda vez que venho aqui no estúdio dos Amigos da Cultura. Alessandro, né, não tenho o que falar. Quero já agradecer a oportunidade, dar aí uma boa tarde para todo mundo que está conosco, né, hoje e ao longo desse mês da mulher, que eu já sei que vocês vão fazer aqui um apanhado de mulheres referências da nossa região e que eu tenho o privilégio de ser a primeira e estar aqui, né, nessa primeira segunda-feira dessa série. Estou muito feliz em ser parte desse acervo com vocês. Obrigada pela oportunidade, pelo respeito ao meu trabalho, à minha trajetória. Queria mandar um beijo para tua filha também, né? A fofa, ela está aqui consumindo a mãe em mensagens. Tá. Pode deixar que eu respondo tudo, não vou fugir de nenhuma. Fica à vontade para fazer as perguntas que você precisa fazer. Acho que é importante que nós façamos esses diálogos, né? Sim. E até acerca da reflexão do que simboliza mesmo esse dia 8 de março, né? Que virou uma data cultural e a gente pouco discute sobre sua origem e tudo que ele devia gerar em desdobramentos, né? O dia 8 de março, que é um marco das mulheres no mundo do trabalho, né, atravessadas por violências, tanto físicas, psicológicas, de cunho sexual, dentro do ambiente industrial, né? Mulheres que morreram queimadas, inclusive, que é o que dá origem a esse dia, porque estavam fazendo discussões sobre o mundo do trabalho e os direitos humanos das mulheres, dentro dessa realidade do mundo do trabalho. E a gente, para além disso, ainda discute no mês de março, Março Amarelo, né, que faz aí uma conscientização, e eu peço de fato que as pessoas estudem sobre isso, busquem saber, acolham mulheres nessas condições, que são mulheres que sofrem com endometriose, né? A gente teve no dia 8 agora pela manhã, um beijo à Associação Endo Mulheres, Romilda e Flávia, Andréia, são mulheres que sofrem com a endometriose e a redução, né, desse sofrimento social, né? Mulheres que têm dores inviabilizantes e às vezes precisam manter uma atividade, uma rotina, porque esse sofrimento não é reconhecido clinicamente, é uma doença quase que invisível, mas não é silenciosa, né? Ela promove um sofrimento absurdo na vida das mulheres e tem desdobramentos também nas questões reprodutivas das mulheres. Para além disso, também o Março Lilás, que trata da conscientização do câncer do colo do útero. A gente está aí abrindo a temporada de vacinação das adolescentes, né? Todo adolescente a partir de 15 anos deve procurar um posto de saúde, tomar a vacina do HPV, e nós mesmo aqui, nosso núcleo de mulheres, dentro da cultura, estamos promovendo o Festival da Mulher, o primeiro Festival da Mulher de São Vicente, onde nós estaremos também arrecadando lenços para as mulheres que estão em tratamento do câncer do colo do útero. Então, assim, é um pouco de todo o nosso universo, que infelizmente ele é menos de flores e muito mais de dores e espinhos, mas não podemos deixar de estar fazendo os debates, não podemos deixar de estar nos espaços, de resistir em diálogos e trazer cada vez mais a próxima, mais uma, né? Eu vivo o privilégio de ser povoada por mulheres.
Sei que muitas vezes a gente naturalmente escuta que as mulheres não votam em mulheres, que as mulheres não vivem bem entre as mulheres, que as mulheres competem. Isso também é verdade, né? Ninguém está aqui para ser ó concurso e agradar todo mundo. Sim. Sei disso, não vou ser eu que vou ser diferente. Tenho muitas mulheres na cidade que eu sei que não necessariamente se identificam comigo, mas eu vivo todos os dias o privilégio de ser cercada por mulheres poderosas, por mulheres empoderadoras de outras mulheres e por mulheres que eu sei que posso contar, que me amam como amiga, como irmã, e que estão ali se eu precisar de um colo, se eu precisar de um conselho, de uma ideia, e que também sabem que eu estou aqui para isso. Então, se a cada dia nós pudermos fazer, cumprir a missão das que vieram antes de nós, porque a gente só está tendo esse diálogo porque mulheres pagaram o preço antes de nós. Eu só tenho a minha carreira de servidora pública porque mulheres pagaram o preço pelo direito ao mundo do trabalho. Eu só saí candidata, e todas nós nesse sentido, você acreditando ou não no poder da força motriz do feminismo, nós só saímos candidatas porque mulheres pagaram o preço para que nós tivéssemos direito em votar e ser votada sem autorização de terceiros, né? E tudo isso é conquista com desgaste, com suor, com sangue, às vezes, com a infância dos nossos filhos. Então, se nós estamos vivenciando ainda o ciclo da violência hoje e permanecemos fazendo esses debates, é porque outras passaram por desafios muito maiores. Então, o mínimo que podemos fazer é plantar os pés em cada lugar e cidade que estamos, né? E aqui em São Vicente não vai ser diferente. E permanecer no debate até que os nossos dias também passem. E as próximas possam olhar para nós e falar assim, tem lá atrás na escola, na história, a Dani, a Adriana e tantas outras que a nossa cidade tem tão valorosas. Então, eu vou permanecer aqui, meninas. Pode contar mesmo comigo que nós vamos juntas. Você estava falando aí, né, da questão de mulheres atrás lutaram, né, para que outras pudessem estar agora continuando lutando, né, porque a gente continua lutando. Pegando esse gancho que você acabou de falar, mulheres aqui em São Vicente lutaram, estão e continuamos lutando, né, para que mulheres participem politicamente, ativamente, não porque elas não participam, não estou dizendo isso, que a gente vê nas secretarias, as grandes lutas, né? Quando começa o período de eleição, eu vejo as mulheres, né, naquela luta, né, fortalecendo uma, fortalecendo outra, vamos lá, que vai, mas a gente sempre chega na trave, né, e né, naquela trave ali. Diante do seu olhar político, você participou naquele reality, menina, você deu um banho ali. O que você vê aqui de barreiras que as mulheres têm, o que precisa? Será mais união? Uma formação melhor, que nem você me comentou, uma formação melhor de conhecimento. Qualificar politicamente, né? Qualificar politicamente. O que você vê nesse quadro todo que nós possamos melhorar, se juntar, se unir, para que possamos ocupar espaço, né, que a gente ainda não ocupou aqui na Câmara Municipal de São Vicente, por exemplo, né? Não. Tem algumas coisas aqui, uma jogada ali e tal, mas não estamos ocupando um voto ativo, vamos dizer assim, né? Um voto. O que podemos fazer para que nós possamos ali chegar, né, e trazer toda. Depois eu tenho umas coisas aí, depois eu quero começar por aí, né? O que nós podemos fazer para que isso se concretize, como tem acontecido em Santos? Olha, como eu te falei, a gente estava conversando um pouco antes do início do programa, nós aqui, na nossa cidade em especial, nós sofremos muito com a baixa qualificação política das mulheres, né? As mulheres passam a ser convocadas pelos partidos e pelos candidatos, que são o grande carro-chefe, né, do processo eleitoral em São Vicente, elas passam a ser convocadas para preencher a chapa. E não é porque a mulher não quer participar da política,
mas é porque parece que é furtado às mulheres a história completa, a verdade por um todo. Então, você convoca as mulheres para fazerem parte da chapa, mas você sequer se dá o trabalho de dar para ela uma estrutura de campanha, de dar para ela um conhecimento mínimo do sistema político, né? E eu estou falando assim, sistema político no sentido de não entende o que é um coeficiente eleitoral, não entende minimamente quais são os ranges e pontos que ela precisa ficar atenta em todo o cenário, ou ao menos no cenário da sua própria chapa, do seu próprio partido. Isso eu estou falando num sentido geral, do que está posto. Tem o que a gente... E nesse sentido a gente pode melhorar. Isso é o que a gente pode melhorar. A gente pode, como mulheres inseridas dentro das siglas, proporcionar às próximas que elas tenham acesso a esse tipo de formação partidária, por exemplo, que ela está num partido, ela precisa conhecer a história desse partido, ela precisa conhecer as bandeiras desse partido, ela precisa ter claro que dentro do que esse partido constrói e propõe para a cidade, tem uma ligação, uma conexão, é coeso com o que ela mesma defende enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto trabalhadora. Tudo isso precisa ser construído junto com as mulheres, né? E o que acontece, na verdade, não é isso. As mulheres são chamadas, convocadas, são amigas ou de dirigentes partidários ou de candidatos que vão sair candidatos em algumas siglas. Aí acontece aquela dança das cadeiras na janela eleitoral, que permite aos homens fazer essa leitura dos pontos em movimento. Então, os homens trocam de partido com muita facilidade, porque eles entenderam a regra do jogo. Eles estão jogando num tabuleiro que eles sabem quais são as cores das peças deles, para que direções elas podem se mover e quais são os limites dessa atuação das quatro pontas. Já as mulheres, elas ficam como aqueles peões na frente das torres e dos bispos e dos cavalos, que servem meramente para correr e serem ceifadas durante o processo. Então, ao final do processo, a expectativa dos colegas dentro do sistema político, na maioria das vezes municipal, é que elas alcancem aí os seus 300, 500 votos e que isso possa contribuir com a soma geral dos candidatos, que já era o objetivo em ser eleito, né? E, para além disso, que custe pouco e que eles possam fazer um proveito pragmático, e eu não estou falando de vilania, viu? Estou sendo... Aqui, a parte romântica que um dia habitou em mim, acho que eu comi mesmo, né? Não estou falando de vilania, estou falando que, de forma muito pragmática, o investimento é feito nas candidaturas que têm potencial eletivo. Porque sem mandato, não tem poder político na cidade. E é natural isso. O que nós precisamos é criar condições, não dentro do processo eleitoral, mas nesse período de 4 anos e meio antes, para que as mulheres construam suas plataformas políticas de forma a ter um pensamento político emancipado, minimamente um grupo organizado, para que ela tenha alguma condição de ser mais do que uma pequena soma de votos no final da tabela, quando chegar o processo eleitoral. Para que ela tenha alguma condição dentro do partido dela de ter voz, de fazer um debate, de construir o projeto político do partido na cidade, junto com a sua dirigência. E isso você constrói ao longo dos anos, você não constrói durante a campanha, que é o momento em que elas vêm, né? O momento em que elas são chamadas. Então, assim, nós somos algumas mulheres da cidade, umas 20, em torno de 20 mulheres, publicamente conhecidas. Mas quando saem as candidaturas, nós somos muito mais do que isso, mais que o dobro, de anônimas. Por quê? Porque são essas mulheres que muitas vezes têm potencial, Dri. É líder comunitária. É verdade. Nossa, sabe? É professora de outras mulheres, de terceira idade, é professora de esportes, né? A gente tem tantas atividades de funcionais feitas exclusivamente por profissionais mulheres aqui na cidade, é professora de núcleo universitário, coordenadora de núcleo universitário. Então, por que não construir-se um projeto também pragmático, também proativo das mulheres dentro das siglas, para que elas consigam chegar no momento da eleição e serem parte genuína e protagonista do processo. E não dá nem para dizer que é coadjuvante, e não um acessório periférico da chapa.
É isso que é triste. E para além disso, né, o mês de março, ele nos traz alguns desafios de estereótipos, sabe? Porque chega no mês de março, parece que as pessoas descobrem, né, principalmente os homens mandatários, com condições e canetas de poder, descobrem que a gente não tem participação feminina. Aí convida uma mulher para ser alegoria aqui, outra mulher para ser alegoria ali, dá pasta para as mulheres sem recursos. Como é que a gente produz um trabalho de impulsionamento de promoção de gênero? A gente tem um desafio nacional que todos os municípios desse país estão lá convocados juntos, comprometidos, solidariamente, que é a Agenda 2030, promover as mulheres socioeconomicamente. E só se faz isso inserindo as mulheres dentro das tomadas de decisão. Porque, na verdade, quem pega o ônibus cheio com as crianças e as mochilas às 6 da manhã, na sua maioria é mulher. Sim. Quem sabe os desafios que esse ônibus oferece para ela, que o calor é um, mas não é o único e nem o pior deles, é só a mulher. Quem volta à noite com medo de onde vai descer é a mulher. Quem fica até tarde fazendo ali, malabarismo no orçamento da família, o que compra e que conta paga ou não esse mês e joga para o próximo, é a mulher. Quem vai fazer unha e faxina para fora para completar o orçamento é a mulher. E por que a gente não participa das decisões que dão ensejo às soluções desses problemas? Sabe? E aí cria-se esse estereótipo que as mulheres reclamam muito. Mas olha, veja bem, são estereótipos que são criados por pessoas que têm interesse nessa rotulação, né? Que nem você falou, que ela é brava, ela é contestadora. Aí agora, consciência política, pensamento emancipado, tem esses adjetivos aí. Ela é brava, é encrenqueira, é bocuda. Mas quando o homem se posiciona de forma assertiva, nossa, olha como ele é inteligente. Olha como ele é firme. Ele não é bravo, ele é firme. Ele é firme, né? Ele não é bocudo, ele é inteligente. Então, assim, não é uma competição entre os gêneros. Muito pelo contrário, longe disso. Eu sou casada e não teria a qualidade de vida que eu tenho se não fosse a participação ativa do meu marido na minha vida enquanto companheiro e na vida dos meus filhos como pai. Sou filha de um homem também que tem uma posição de paternidade firme, meu marido também, então assim, não estamos aqui discutindo uma disputa entre os gêneros, mas a gente está aqui para constatar uma coisa que, por exemplo, o seguro de vida e o seguro de automóveis e de imóveis já constatou, que negócios, decisões geridas e tomadas por mulheres são mais assertivas, porque elas são menos corruptíveis, porque elas são também a maior parte do público, então elas são o maior mercado consumidor. Eu adoro discutir economia, adoro, né? Boa parte da minha carreira enquanto servidora foi no desenvolvimento econômico e agora tenho o privilégio de contribuir com a economia criativa. Mas por quê? Porque eu sou mulher, porque são as mulheres que empreendem mais, sim, porque são certeza, as mulheres que movimentam a economia dentro das comunidades. Quantas amigas suas você não conhece fazendo bolo de pote, fazendo unha para fora? E não só isso, como as amigas que eu conheço, fazendo startup, fazendo discussão de comunicação, promovendo projeto de audiovisual, de inovação e tecnologia, sabe? Eu tenho, esses também são exemplos. Nós não somos só as mulheres do segmento doméstico, ou só do segmento na beleza, não. Eu tenho amigas que são amarradoras de navio no CAS, operadoras de software, eu tenho amigas que desenvolvem projetos para o Ministério da Saúde com próteses inteligentes. Por quê? Porque as mulheres promovem política pública para a próxima geração. E, infelizmente, a maior parte, e aí a história, não estou botando aqui a minha opinião, estou botando aqui um retrato da história, né? O motivo da gente ainda não ter tantos resultados sociais e precisar ficar fazendo convenções internacionais para avisar que o mundo é um só e você vai destruir o planeta. A história já mostrou que os homens produzem política, que nem necessariamente é pública, para a manutenção do poder. Verdade. Não à toa, a maior parte das instituições de poder desse país, elas são lideradas historicamente só por homens.
E cada vez que a gente tem um pequeno avanço quanto à promoção das mulheres no governo federal, no governo estadual, ou até no governo municipal, a gente tem junto aí o desafio acompanhando ao lado, né? Então, assim, você tem uma mulher que vai assumir a cadeira de um ministério, e tem 2 que foram ceifadas dela. Você tem uma mulher que vai ter mais participação na cidade, e tem mais 2 ali que já foram atravessadas pela violência na mesma ocasião. Então, assim, é difícil, muito. É desafiador, é de nos colocar numa posição de refletir para que nós servimos de verdade para a sociedade. Se somos nós quem damos vida à próxima geração, se somos nós quem garantimos que cada um desses homens que são parceiros, sabe, nem todo homem, cada um desses homens que são parceiros também, tem a sua qualidade de vida, tem o seu tempo para fazer a sua universidade, porque teve uma mulher cuidando dele ou mais de uma. Verdade, sim. Né, dando apoio psicológico, esperando ele em casa. Incentivando. E por que é tão desafiador abrir espaço para as mulheres atuarem? Aí a solução, de fato, de verdade, para mim que não sou mais romântica, é uma só. Chama reforma política. Tá engavetada aí há anos, né? Fazer o quê? Mas é insistindo em sobreviver, em ser mosca branca, ser eleita em contextos assim desafiadores, que a gente vai inserindo mais mulheres nessa condição de fazer a discussão política que precisa ser feita, que é a reforma política, que dá às mulheres o direito a cadeiras eletivas. Sabe? E aí a gente deixa de ser essa manobra periférica à margem da chapa e passa a ter assegurado um lugar de decisão, seja nas câmaras, seja no Congresso. Então, enquanto não houver uma discussão séria sobre isso, nós continuaremos sendo o maior mercado consumidor, o maior mercado produtor, o maior mercado de cuidado e o maior silenciado. Verdade. Antes da gente, porque eu tenho uma pergunta para continuar o nosso bloco, quero fazer aqui, né, falar um pouco aqui da Adriex Extintores, né, que está aqui colaborando, nos patrocinando. Eles também têm produtos como extintores, mangueira de hidrante, fazem aí o AVCB. Só dá uma ligada ali para o que está aparecendo o número aí no painel, na propaganda de vocês, os meninos que estão colocando, é só dar uma ligadinha lá, tá? Pedir o orçamento, passar, se caso tiver outro orçamento com eles, e conversar, negociar lá, que eles vão estar dando total atenção aí para vocês. Dani, você falou aí dessa batalha. Quais foram as conquistas nossas de igualdade de gênero? Você acredita que nós avançamos bastante, né? Acredito. E quais são os desafios do que nós conquistamos, da onde nós conseguimos um pouquinho assim, né, que eu vejo ainda um pouquinho de voz, mas o que precisa ainda mais, qual a sua perspectiva, qual a sua visão diante desse cenário que as mulheres têm passado? Você se refere a em que esfera? Nacional, municipal, estadual ou num geral? Então, vamos pegar a federal, porque eu vi umas notícias que eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, parece que é só uma movimentação de peças só para mostrar, olha, estou dando a oportunidade, mas ao mesmo tempo não. Olha, eu percebo que na esfera federal nós avançamos, né? É o governo federal com o maior número de mulheres em ministérios, somos 9. Embora isso, né? Frequentemente sofremos baixas em nome da governabilidade. E isso tem impacto também nas bases, né, que são os municípios. A cada mulher que é ceifada do governo federal, ela traz um impacto e transmite uma mensagem também autorizadora para as bases. Sim. E a nossa movimentação, a nossa reação a isso, ela também causa uma outra onda. O que a gente precisa, nesse sentido, é se manter no trabalho, apesar dessas baixas. Como eu te falei, é uma conquista, né? É o governo federal com o maior número de mulheres em ministérios, né, da história do nosso país. Então, é uma conquista. Mulheres que, inclusive, têm compromisso de gênero,
né? Não basta ser mulher, você tem que ser mulher com a consciência do papel que você desempenha ali, que não é igual para você e para os colegas, não é igual. E muito mais do que isso, toda essa população gigantesca, continental brasileira que você representa quando assume uma cadeira dessa. Agora, acho que também tivemos avanços no sentido que não só as políticas que estas mulheres vêm defendendo e promovendo estão sendo implantadas. A gente tem aí parceiros dentro dos ministérios, dentro do governo federal, que também defendem políticas que fazem promoção de gênero de forma bastante pragmática, bastante objetiva. Por exemplo, o Ministério da Mulher fez várias parcerias com o Ministério da Saúde no período da Anísia para promover políticas que dessem atenção e provocassem evoluções com relação aos direitos reprodutivos e à saúde básica da mulher, que é a política municipal de saúde da família, principalmente. Para além disso, também as parcerias do Ministério do Empreendedorismo com o Ministério da Mulher, né, programas criados para os empreendedores, para os pequenos empreendedores, que tiveram estrito senso voltado só para o público feminino. Investimento destinado só ao público feminino. Então, assim, é quando você pega a caixa de areia de orçamento federal e decide que, de forma justa, você vai investir nas mulheres. Sabe? Você não decide o que sobrou para dar para as mulheres. Não, você inclui as mulheres no plano inicial. E isso foi feito no Ministério do Empreendedorismo com o ministro Márcio França. Você vê que o programa para a mulher, ele foi criado no ano passado para impactar a vida de cerca de 17, com uma proposta de impacto de cerca de 17 mil mulheres empreendedoras do país. Né? E começando pelas regiões mais vulneráveis, que era o Norte e o Nordeste. Esse programa teve não só o investimento inicial, mas ele teve um resultado, um desdobramento, que acabou por impactar no primeiro ano 33 mil mulheres. Ainda é um resultado pequeno, se você olhar o país continental que nós vivemos. Mas essas mulheres também estão aqui em São Vicente. Sabe, chegou até a ponta da corda, chegou até São Vicente, chegou até Santos, chegou até Cubatão. Então, à medida que um projeto desse entrega resultados acima da métrica que foi idealizado, a tendência para o próximo ano exercício é que o investimento seja dobrado. Porque o investimento inicial era para 17, você atingiu 33, então você parte do pressuposto que para o próximo orçamento você parte de 33. Sabe? Então você tem aí um investimento que pode chegar a atingir mais de 60 mil mulheres. É um resultado. E só nesse primeiro tubo de ensaio ele já atingiu as bases. Isso muda a vida. Agora, como a gente faz para mudar em larga escala os desafios de promoção de gênero? Eu tenho duas bandeiras que são as que mudam a realidade das mulheres e, por consequência, mudam a realidade do bairro, da cidade, porque muda a realidade do indivíduo zero da sociedade, que é a mulher que lidera, mantém a família. E lidera no sentido que, se você ficar doente, se o meu marido ficar doente, ele precisa de 7 dias, ou eu, a mãe dele, ou a minha mãe, ali dedicada com ele, pelo menos. Porque fica debilitado, sabe? É outro organismo, é outra relação. Já as mulheres, a gente parece que vem com um software que te explica desde novinha, né? Que você não pode adoecer, você não pode ficar em casa. Você não pode ter febre, você não pode descansar. Então, você toma um remédio e vai. Porque senão você pode perder seu emprego, porque senão as crianças vão perder a vaga na escola. Se a mãe adoece, como as crianças vão para a escola? Quem faz o lanche? Quem mantém as marmitas da família? Né? Eu sou mãe de adolescente, meu filho já trabalha num projeto de aprendizagem, graças a Deus, mas quem faz isso? Quem produz esse cuidado da família, essa manutenção que gera economia dentro de casa? Então, só tem 2 caminhos. O primeiro é o investimento em educação de qualidade, que tenha uma atenção para o desenvolvimento das meninas, para a segurança emocional e física das meninas dentro do processo de aprendizagem. E, para além disso, o link dessa educação, e aqui eu estou falando da educação básica, sim, mas estou falando muito mais também da educação profissional, que é de responsabilidade do Estado e do governo federal. A educação profissional é o que vai determinar quem vai sentar em que cadeira, dentro de qual sala, sabe?
Qual é a sigla que vem antes do seu nome? É na educação profissional que você tem isso. E, claro, na básica também, estou super feliz, os meninos acabaram de ganhar a bolsa de estudos num sistema anglo, sabe? E aí a gente está brincando em casa, que agora as chances deles serem ou professor ou doutor, de verdade mudaram. Agora, a vida deles mudou o eixo. Por quê? Porque uma porta, um universo de oportunidades se abriu na frente deles, que eles tiveram acesso a uma educação qualificada, voltada para o mercado de trabalho, né? Voltada a fazer um debate do pensamento emancipado, crítico. Sim. Então, a gente precisa ter também esse compromisso na rede municipal, que estimule a criatividade, mas que também leve as nossas crianças a discutirem o seu futuro, né, a se lançarem nos sonhos do seu futuro profissional. E, para além disso, as crianças precisam ter a certeza que, quando saírem do colegial, tem porta aberta de universidade para elas dentro da nossa cidade. Porque mobilidade é despesa. Sim, mobilidade é risco. Então, assim, se você tem universidades dentro do município, você tem metade do caminho adiantado. Se você não tem universidades de qualidade dentro do município, você deveria ter um programa em parceria com o governo federal, o governo do estado, que garantisse a mobilidade dos seus jovens. Senão você tem um município fadado a operários, e nada contra os operários. Eu sou filha de cosipana, neta de cosipano, filha de cosipano, então assim, minha família é feita de operários e professores. Então, por que não permitir que esses jovens, uma vez que a gente não tenha uma oferta, um lastro de universidade aqui, mas que a gente tenha pelo menos um programa garantindo o transporte deles, uma mínima bolsa para que eles se mantenham dentro dos centros acadêmicos. E se você for mulher, Dri, aí isso tem outra dimensão. Porque você precisa de creche para trabalhar e para estudar. Porque mulher fica grávida. Homem faz filho todo dia, mas a cada 6 ou 9 meses uma mulher é ceifada do mercado de trabalho e dos centros universitários. Porque ela está gerando outra vida. Porque ela precisa agora, ela é necessária para a sobrevivência daquela outra vida. E aquilo vai ser a continuação da nossa história. Aquela é a próxima geração. Mas se ela não tiver oportunidades para ela, como ela vai gerar oportunidades para esses filhos, né? Eu tive algumas oportunidades, poucas, mas persegui elas. E olho em volta, muitas das minhas amigas não conseguiram, porque elas não tinham uma rede de apoio. E eu tinha o privilégio de ter essa rede familiar, uma família muito grande, uma família muito unida. Minha mãe, minha avó, minha sogra me ajudaram a criar os meus filhos. Os meus filhos não são meus filhos são nossos, dessa rede de mulheres, que não necessariamente se amam, se adoram, se andam de mão dadas, mas a nossa natureza nos une. Sabe? Verdade. Minimamente nós precisamos nos respeitar, nos apoiar, para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos tenham oportunidades diferentes das que nós tivemos acessos. E se você não investir na vida das mulheres, dificilmente isso vai acontecer. Ainda mais assim, numa cidade que tem desafios sociais tão grandes quanto São Vicente, né? Então, assim, precisa abrir frente de trabalho. A gente tem aí uma expansão do projeto do Porto vindo para a área continental. Que joia! Maravilha. Quais dessas vagas estão destinadas exclusivamente a mulheres? Prioritariamente a mulheres. Mães solos e residentes da área continental. Quantas vagas de creche a mais, em tempo integral, você está oferecendo para que essas mulheres tenham condição de pleitear esse mercado de trabalho? Percebe como é inviabilizante? Mesmo que tenha uma oferta aberta, de ampla concorrência, ela não é candidata. Porque quem pega a criança na creche, quem leva a criança na creche? Se a creche nem é mais todo dia, nem é mais o integral o tempo todo. Se a creche hoje em dia tem um horário que fica dentro do horário comercial, que implica diretamente no período de mobilidade dessa mulher. Então, se ela mora na área continental, ela tem que ter um emprego lá. Porque para ela ter um emprego na ilha, a gente está falando de 1h30, 2 horas de transporte público, contando com o tempo de espera santificada no ponto. E fale nisso de trânsito, entende? Né? Então, assim, a mobilidade, ela tem um custo que não é só em dinheiro, se você for mulher.
é o custo de tirar você da disputa aberta de trabalho, que já é difícil se você for mulher, porque quando você chega lá e você é mulher para disputar a mesma vaga que um homem, você pode ter uma qualificação profissional melhor do que ele, mas você, minha filha, você fica grávida. É verdade. E aí o patrão fica fazendo aquela conta, porque ele não pode te mandar embora. Você acredita que eu vivi isso? Eu fui coordenadora do campus aqui de São Vicente, né? E eu vivi isso quando eu encaminhava os meus jovens no mercado, né? Eu ouvia direto. E quanto mais jovem você for, pior é nesse sentido. E aí, quando você já está mais velha, você está velha para o mercado. Você está velha para o mercado. Você está velha para o mercado. Aí tem Uhum. etarismo também, que só atinge pelo jeito as mulheres, porque um homem velho é um homem maduro, experiente, tem uma carreira. Tem uma história. Uma história. Uma mulher com mais de 40 anos pleiteando uma vaga, um retorno ao mercado, ou mudou de área, a menos que ela tenha capital para abrir o seu próprio negócio, é um desafio. É um desafio. É um desafio, não? Ela vai ter que ir ser empreendedora mesmo e continuar, né? E quantos que nós conhecemos, né? Quantas? Altamente qualificadas. Quantos que nós conhecemos? Principalmente aí, eu lembro da questão do trabalho, né? Que eram feitas as feiras, tinha aquela feira em Tararé, eu escutei várias histórias das mulheres ali, né? Contando a sua jornada, os seus desafios, e aí a gente ficava assim, né? Meu Deus, né? Que olha quanta coisa temos que batalhar ao acordar. Por isso eu acredito tanto na economia criativa, porque permite que as mulheres ofereçam a sua força de trabalho e produção em facetas diferenciadas, que aí vai desde o universo do mercado da beleza, do cuidado, do serviço doméstico, até o mercado de inovação e tecnologia, e ao mesmo tempo enriquece e fortalece uma cultura local. Sabe? E você muda a realidade econômica desse município. Então, assim, para mim, hoje, se tem um segmento que nós precisamos investir, nós precisamos fomentar, precisamos conectar as mulheres sobre isso, é a produção da economia criativa, é o segmento de economia criativa, se tratando de São Vicente, e a formação acadêmica. Né? Não diferente disso, já Juliana Lafronte, em Santos, é a nossa coordenadora referenciada aqui da Fundação João Mangabeira, e lá nós temos um trabalho, eu tenho o privilégio de atuar com ela na fundação, foi graças à fundação que eu tive a minha qualificação profissional, né, que foi prêmio do debate político que eu venci no reality do ministro Márcio França, na época até então ex-governador, mas foi acessando os centros universitários, depois com a Unifesp, com as especializações, acessando os centros universitários que o mundo se abre para você. Então, a gente tem feito também a nossa parte. É pouco, é o que a gente consegue, mas a gente tem feito o que a gente acredita, com o que a gente tem na mão para atingir onde a gente está plantada. Então, esse é o desafio. É você olhar para o seu dia a dia, para a sua vida e decidir que você vai fazer dele um pouco mais do que só você. Você vai fazer dele uma entrega para as próximas com o que você tem na mão, onde você está plantada. Sim. Dani, sei que você está aí em frente, né, na secretaria. Quais são os desafios que você tem encontrado enquanto mulher? Na Secretaria de Cultura, em especial? Olha, a Secretaria de Cultura e não poderia ser diferente, eu acho até que seria curioso se fosse diferente. A Secretaria de Cultura é um ambiente dentro do setor público que tem majoritariamente o seu corpo funcional formado por mulheres. Né? Então, nós somos muitas trabalhadoras nas oficinas, dentro do centro executivo da Secretaria, dentro dos aparelhos da Secretaria, e mulheres que conhecem bem a nossa cidade, conhecem a oferta do que estão promovendo dentro da Secretaria, mulheres que passaram por processos de especialização, né? Na Secretaria de Cultura, todas as mulheres que trabalham na Secretaria, salvo uma ou duas, têm nível universitário, tiveram acesso à educação, e isso faz diferença na entrega da força de trabalho, isso faz diferença na hora que você promove um projeto, na hora que você pensa como ele vai chegar na vida das outras mulheres, das crianças e adolescentes da comunidade. Então, tudo isso faz diferença. A gente tem aí uma gama de editais que a Secretaria de Cultura lança frequentemente, fruto do trabalho intelectual e o cuidado de trabalhadoras da Secretaria. Então, assim, eu fico muito feliz, são mulheres que eu conheço há muitos anos, inclusive,
porque eu tenho 12 anos de rede, tem mulheres que hoje estão trabalhando comigo na Secretaria de Cultura, nós nunca tínhamos trabalhado juntas, porque eu passei a maior parte da minha vida profissional no desenvolvimento econômico e na habitação. Então, hoje a gente tem a oportunidade de estar trabalhando juntas como colegas de mesa, e só enriqueceu mais, só estreitou mais, só trouxe mais riqueza, inclusive para a troca, né, do nosso trabalho. Acaba que o trabalho final, o produto final que é entregue à população sai com mais riqueza, porque a gente faz... A Mona, eu tenho uma amiga, né, cantora maravilhosa aqui da nossa região, Mona, diva, eu falo que ela é um encantado. A Mona, ela tem uma frase que eu acho que traduz bastante o trabalho das mulheres, né? Que tudo que você faz com amor é como uma reza, e o universo ouve. E as mulheres, elas, por mais dificuldade que elas tenham, elas tendem a fazer as coisas colocando toda a sua energia, todo o seu amor, todo o seu cuidado. Ela pode estar apressada, ela pode estar cansada, ela pode estar com fome, ela pode estar já com o horário dela excedente, né? Como eu vejo as minhas colegas na secretaria, eu tenho colegas da secretaria que elas trabalham até tarde real, assim, sabe? De você olhar e falar, meu Deus. Quando eu fiquei também na sem ganhar hora extra. Eu vi. Elas trabalham até tarde real. Eu fiquei assim, admirada daquelas meninas. Né? O nosso trabalho na secretaria, por exemplo, compromete, às vezes, e na maior parte das vezes, os finais de semana. Porque você planeja durante a semana, mas o evento acontece quando? No final de semana. Falei, a atividade cultural, a vida cultural da cidade, ela acontece no final de semana, na sua maior parte do tempo, quando você está falando de entretenimento, de evento, né? E as meninas estão lá. E a gente está lá, a equipe está lá. Sabe? Porque a gente acredita no que a gente está fazendo. Então, não é perfeita? Claro que não. Tem inúmeros desafios. Isso aqui é suficiente, rapaz. Isso aqui não é para quem quer, isso aqui é para quem sobreviveu ao governo Billy. Entendeu? Isso aqui é São Vicente. A gente sabe onde o calo aperta e às vezes a gente tira o sapato e continua andando. É bem assim mesmo. É bem assim. É bem assim. É bem assim. Servidor em São Vicente, servidor aqui que tem mais de 8 anos, sabe muito bem o que passou nessa cidade, o que já passou dentro da máquina pública. Então, assim, não vou ser demagoga aqui. Hoje nós temos uma condições de trabalho, mas não é confortável, mas eu digo assim, com mais amplitude. Né? A gente tem condições de fazer alguns diálogos e fazer algumas construções dentro da cidade que há pouco tempo atrás nós não tínhamos por falta de recurso e por falta também de discernimento governamental. Hoje, a gente tem evoluído nesse sentido. Agora, daí também a você falar sobre a valorização dos trabalhadores, tem uma imensa distância. Né? A gente precisa fazer alguns debates sobre o nosso plano de cargos e carreiras, a gente precisa fazer algum debate sobre a qualificação e a promoção de títulos desses trabalhadores e inclusive dessas mulheres, e, por exemplo, fazer um debate sério nessa cidade sobre as creches em período noturno integral, porque a maior parte da força de trabalho dessa cidade é feita de mulheres que trabalham por turno, que são as mulheres da segurança, são as mulheres da saúde, são as mulheres, às vezes também as mulheres da educação, que trabalham em períodos de 3 escalas. E como é que faz? A maioria dos professores trabalha em 3 períodos. A maior períodos. Força de trabalho, ela é feita por mulheres, ela está diretamente ligada à prefeitura, e dentro desse grande universo, estas mulheres trabalham em horários não convencionais, não comerciais. Então, a gente precisa se perguntar quem fica com essas crianças, como estão crescendo essas crianças, quem cuida dessa família, para essa mulher levar o sustento. As minhas amigas da saúde, eu vejo elas fazem um plantão atrás do outro, e assim... Como é que faz? Quem está olhando esses filhos? Se ela não tiver uma rede de apoio, ela... Quando você troca uma trabalhadora de posto, como fica a rede familiar dela? Né? Como fica a escola das crianças? E aí eu não estou falando sobre ter vaga ou não, eu sei que vaga tem. A questão é quanto tempo mais agora ela vai levar para deixar numa escola, para deixar na outra, se você espalhar as crianças, os filhos, irmãos. Então, assim, precisa garantir uma estrutura mínima para que a gente, como servidoras, continuemos entregando o nosso trabalho dessa forma apaixonante. Acho que a gente tem muito para construir, sabe? Fico feliz em ver pastas retomando a atividade como a pasta de supervisão de políticas públicas para mulheres. Mas é isso, não sou romântica, sabe, Adriana? Não posso dizer que não sou uma mulher esperançosa.
tanto sou que continuo aqui, permanecendo, fazendo e inspirando e fomentando e convocando outras para fazerem o mesmo. A gente precisa fazer o melhor com o que a gente tem na mão, no lugar que a gente está plantado, que a gente acredita. Mas tenho minhas críticas e estou disponível, inclusive, para construir dentro do que eu tenho visto como necessidade, principalmente para nós mulheres. E precisa. Precisa mesmo. E deixa aí o seu legado mesmo para outras mulheres, vai incentivando, porque precisa, né? Eu fico olhando assim, eu fico bem triste de ver, né? Que a gente eu acho que o aumento das creches em período integral e noturno é uma dos fatores mais emergentes para todas as mulheres que atuam profissionalmente na nossa cidade. Muito triste mesmo. A gente está caminhando já pelo nosso horário, e aí eu estava até lendo aqui o que foi mandado, né? Você falou, né, que além da discussão, quais são os projetos que temos aí, você frente, que nem nós conversamos, frente à política aí, quais são os projetos aí, o que está sendo fomentado para incentivar, fazer crescer e ter mais participações ativas de mulheres que, assim, como você falou, esperançosas a não saber que não é uma batalha fácil, né? Mas são batalhas e que precisam ter continuidade. Uhum. Qual o projeto que tem aí à frente? Tem alguma coisa? Como que tá? Eu já há um ano tenho construído com o PSB, né? Eu mudei de partido no último ano, me preparando já para o processo eleitoral do ano passado, mas também, na verdade, eu gosto muito de uma expressão que o Caio usa nas nossas reuniões, o Caio França, ele fala: nós construímos hoje o projeto que pretendemos realizar daqui a 4 anos. Então, assim, nunca é sobre agora, é sempre sobre o futuro, né? A gente está sempre discutindo e nos posicionando e planejando e agregando sobre o futuro. E nessa perspectiva também é uma tônica dentro do nosso partido de construir um diretório qualificado politicamente, não só de mandatários, mas qualificado no sentido de ter membros do partido que discutem política na cidade, que antes da gente estar numa sigla, todos nós somos munícipes, né? Eu tenho meus vizinhos, você tem o seu, a gente sai de casa, eu falo, a gente não mora na federação ou no estado, todo mundo mora no município, todo mundo mora no seu bairro. Então, assim, eu sei qual é a boca de lobo do meu bairro que sempre encheu, eu sei quais são os desafios do posto de saúde do meu bairro, onde estão os buracos, quais são as ruas que eu desvio nos dias de maré ou de chuva. São problemas crônicos da cidade. E aí, a gente tem que escolher se a gente vai sentar na guia e ficar atacando pedra e reclamando, ou se a gente, de fato, também vai arregaçar as mangas e ser parte da solução. Então, assim, eu não tô aqui para ser fiel da balança de ninguém, mas eu quero morar numa cidade melhor. Então, eu decidi ser parte da solução. Já há muito tempo eu tenho dito para algumas pessoas à minha volta, quando me fazem propostas que nem sempre estão alinhadas com o meu projeto de vida, eu respondo isso. Eu sou parte, eu decidi fazer da minha história uma ferramenta de construção. Então, eu escolhi essa posição. E por mais que às vezes eu seja muito dura, assertiva nas minhas críticas, eu também estou sempre ali à disposição para oferecer essas soluções. Então, no nosso partido, isso não tem sido diferente. Nosso partido, nós temos juntos, né, com o presidente Alexandre Rodrigues e os demais dirigentes, pensando estratégias para que, é claro, o mandato do Caio, o Ministério do Empreendedorismo, a atuação do Daniel Papa, que é o nosso diretor em Brasília, né, a atuação dos demais, da nossa deputada federal, que é a Tabata Amaral, que eles produzam resultados dentro da cidade que deem qualidade de vida para o nosso povo, para a nossa cidade. E aí, qual é o nosso papel nisso? O nosso papel é construir essa malha, encontrar onde estão as necessidades, desenvolver projetos que supram essa necessidade e buscar a viabilidade deles federal, estadual e municipalmente. Claro que é junto com a prefeitura, claro que é junto com o prefeito.
né? A gente precisa também deixar de ser infantil nesse tipo de coisa. Enquanto a gente continuar brigando ou brincando de amigo e inimigo, não. Nós moramos nessa cidade. Nós precisamos criar pontes aliadas de diálogo para garantir algum resultado positivo, sabe? Senão, se quem está no olho do furacão, na ponta do problema, não se posicionar dentro de uma sigla partidária, não entender como funciona o sistema político, não levar as queixas e os desafios do seu bairro para dentro do debate, dentro das siglas, e isso não chegar até o prefeito, até os deputados, a gente vai continuar do lado de fora reclamando que o campo encheu. E não vai jogar. Não vai jogar. Então, assim, eu não vou tomar essa posição. E também, é o que eu falei, não estou aqui para agradar todo mundo. Eu não vou tomar essa posição, eu quero ser parte da solução. E acho que não sou a única, porque tenho visto dentro do partido, principalmente entre as mulheres, né? Eu tenho recebido o privilégio e a confiança do nosso deputado e do meu presidente e da minha deputada também federal e das nossas lideranças de mulheres, Gabi Sabino, Dora, né, do ministro, da Lúcia França, que para mim é a pessoa que tem sido um farol na minha atuação política aqui na cidade. Tenho recebido a confiança em estimular as mulheres e, mais do que isso, nos organizarmos partidariamente para ter uma plataforma de mulheres que tem discernimento político, pensamento crítico, mas, acima de tudo, sabe o que vai fazer com tudo isso, que é promover o avanço, promover soluções. E, às vezes, promover é se posicionar mais duramente, mas, na maior parte das vezes, promover é fazer diálogos de paz. Na maior parte das vezes. Sabe? Os maiores avanços que eu já tive na minha carreira, enquanto trabalhadora, dentro do círculo político e na vida acadêmica, foi fazendo diálogos de paz. Em diálogos de paz, as portas se abrem, as pessoas se sentem mais confortáveis para se aproximar, para se desarmarem, para dividir com você também as dores delas. E às vezes é nesse lugar que a gente se conecta, é nesse lugar que a gente se apoia, e é nesse lugar que a gente se impulsiona. É daí que a gente tira o torque, né? E por que não transformar as dores em força motriz para promover soluções? Eu tenho tentado fazer isso, tenho percebido liberdade para isso dentro do PSB. É claro que nós tivemos desafios, claro, mas como eu te falei, se você tem dois tipos de pessoa nos municípios, as que decidem ser parte da política e vão interferir no processo, e as que são resultado do processo. Eu decidi interferir no processo e impulsionar e movimentar tantas quantas mulheres eu consegui para que interfiram também, porque nós somos a maioria da população e os nossos filhos e maridos são a outra parte. Para além disso, tem as pessoas que não querem isso para si. E tudo bem, eu respeito. Mas é isso, você vai continuar vivenciando o que outras pessoas decidiram por você. E às vezes não é legal. Vai fazer parte, né? Então vamos lá. Diante do que nós conversamos aqui, o que você acha que podemos fazer e contribuir para que a igualdade de gênero aí possa ser alcançado? A gente possa ter, como que eu posso dizer? Sabe, quebrar, tirar essas barreiras, romper mesmo. Se você olhar e falar, nós estamos brigando, mas estamos lá, né? Conquistamos, chegamos, né? Naquilo que a gente queria, para ficar aquela balança equilibrada, não ficar dessa forma. O que você, além de que você acabou de falar no final, tem tudo a ver, né? Mas eu não acho que essa balança se equilibre em poucas gerações, para começar, né? Que é uma história da humanidade inteira de desigualdade. Então, não tenho essa visão de que em poucas gerações nós equilibraremos essa balança. Mas acho que nós podemos diminuir a desigualdade dela. Isso eu estou certa de que podemos fazer. Um pouco a cada geração, talvez em 3 gerações, diminuir significantemente
muito a depender do que nós vamos decidir, o rumo que nós vamos decidir para as nossas posições políticas na nossa cidade. E aí, eu estou falando da nossa cidade, mas são essas decisões que vão impactar o rumo do nosso estado e do nosso país também. Porque na nossa cidade, a gente vai às urnas escolher o governador. E nós tivemos a oportunidade de escolher 2 mulheres para governar a capital. Nós tivemos a oportunidade de ter escolhido uma mulher para ser vice-governadora. Nós teremos de novo essa chamada. E se nós não decidirmos que vamos colocar essas pessoas nesses lugares, que nós vamos inserir essas mulheres, se nosso mínimo pacto de gênero não for capaz de produzir essa honestidade com a nossa rotina, porque não é, às vezes parece que é uma fidelidade, ou uma lealdade, ou até uma amizade, né, com as parlamentares, com a Tabata, como eu mencionei aqui, mas não é. Na verdade, o pacto de fidelidade que eu tenho é comigo, é com a minha maternidade, é com o futuro dos meus filhos, é de olhar para pessoas que estão disputando o direito de decidir o que o meu filho vai ver na sala de aula. E de verdade me parece mais seguro que uma mulher tome essa decisão, porque minimamente ela tem ovários, minimamente ela vai refletir sobre isso diretamente a partir da história dela. Minimamente. Então, não quero, não estou aqui promovendo nenhuma radicalidade, mas estou fazendo uma reflexão básica. É muito básico. E a Tabata fala isso, né? Se nós conseguirmos atingir os desafios básicos dos municípios, nós vamos ter um país inteiro com qualidade de vida e desenvolvimento socioeconômico. Porque se nós tivermos um governante que tenha foco na saúde básica, na educação básica, na qualificação profissional, o projeto mais inovador de educação que eu já vi na minha geração foi esse do Pé de Meia, que dá aos nossos adolescentes um motivo para além da sala de aula, para se manter dentro da sala de aula, para terminar o ano aprovado, para garantir que ele vai ter o pé de meia dele ao final do colegial, para decidir o que ele vai fazer do futuro dele. Então, assim, você vai construindo, inclusive, uma autonomia financeira e fortalecendo o interesse do adolescente pelo estudo, pelo ensino, que é o que vai mudar a próxima geração. E partiu de quem? Partiu de quem? Percebe? É claro que a gente tem parlamentares que promovem pautas importantes para as mulheres, o próprio Caio, com a pauta da cannabis, que mudou a vida de mães atípicas do estado de São Paulo inteiro, né? Então, assim, também é relevante. Mas, assim, eu faço essa avaliação. Se nós queremos viver um futuro diferente do presente que nós estamos vivendo, então nós precisamos tomar decisões diferentes das decisões que nós tomamos até aqui. Nós precisamos olhar para o futuro se perguntando o que aquelas pessoas estão promovendo para o futuro dos meus filhos, para o meu futuro enquanto empreendedor, enquanto comerciante, enquanto acadêmico, sabe? Pessoas que promovem campanhas vazias, que falam muito de tradição, de família, mas que não fala sobre investimento na educação, não fala sobre investimento nas universidades, não fala sobre saúde básica da mulher, não fala sobre combate à fome, são pessoas que dificilmente vão entregar um resultado diferente do que a gente está vivendo. Então, eu não quero isso para mim. Acho que para nós é isso. O primeiro passo é refletir sobre as decisões políticas que eu tomei para esse ano e mudar a rota para o próximo. E aí, para além disso, já te falei, tem 2 tipos de pessoa. A que vai interferir no processo político e a que vai assistir as pessoas decidirem por ela. Se você quiser interferir também, junte-se a nós. Vamos juntas, vamos juntas. Chegando no final, uma frase, um recado. Deixo para você. Agora, para você finalizar e fechar aí com chave de ouro. Porque assim, nossa, você está falando aí, eu fiquei aqui refletindo uma série de situações, e aí quero te deixar para você falar uma frase, uma reflexão, trazer alguma coisa que você acabou de dar uma deixa aí para despertar as mulheradas que estão nos ouvindo, né? Eu tenho vivido um momento, acho que é meu melhor momento, comigo e com a minha família, com
a minha fé. E eu, durante essa vivência, tenho percebido cada vez mais que, de fato, a liberdade não é um artigo que as mulheres podem levar na bolsa, né? Infelizmente, ainda. Mas eu não vou abrir mão de persegui-la. Eu não vou. E a sensação de estar correndo atrás desse pássaro tem me feito tirar os pés do chão, às vezes, um pouquinho, sabe? E uma frase que eu queria deixar, que é a frase, inclusive, que acompanha as minhas campanhas, e é um pensamento que me move, e acho que muito por esse conhecimento de tudo que já fomos, do que somos hoje, e a certeza de tudo que nós podemos ser, é que as mulheres, toda vez que as mulheres se unem, elas mudam a história do mundo. Verdade. Toda vez. Foram as mulheres que salvaram a economia na Revolução Industrial, foram as mulheres que mudaram o conceito de política quando permaneceram e garantiram a sua cadeira. São as mulheres que fazem a educação desse país, são as mulheres que cuidam das vidas desse país. Precisam ser as mulheres a discutirem as soluções desse país também. Então, olhando para a humanidade, e isso me inspira, eu queria deixar essa última frase para cada uma de vocês e também para os homens que nos assistem e que têm um papel tão ímpar na nossa história, né? Esses homens que algumas de nós amam ardentemente, né? Eu sou uma mulher extremamente apaixonada, meu marido, ele é como um farol na minha família, na minha casa e para minha família toda. E ainda assim, eu não tenho dúvida que é quando as mulheres se unem que elas mudam o rumo da história. Nossa, Dani, verdade. Então, porque assim, Dani, muito obrigada. Que você consiga aí, diante a tua jornada, né, as tuas propostas, né, que nem você falou aí que vocês estão com proposta aí de instrução das mulheres, que propaga isso mesmo, que vocês não tem essa questão, se tiver alguém, que eu sei que você não tem, mas tiver alguém que acha, uma competitividade, não, nós precisamos, que nem você acabou de falar, se unir, que você continua aí com essa tua proposta, do seu trabalho, manda um beijo aí para Lúcia, né? Fazemos também deixar o convite para ela aqui. Eu queria deixar aqui um convite, aproveitar a oportunidade, desculpa. Gente, eu não posso deixar de falar disso. No dia 15 e no dia 16 de março, é verdade, a Secretaria de Cultura, em parceria com a Supervisão de Política para as Mulheres, através da Prefeitura de São Vicente, realizará o primeiro Festival da Mulher de São Vicente. Nós vamos ter feira criativa, exposição de arte com curadoria da Márcia Okida, nós vamos ter apresentação musical, vamos ter oficinas culturais, roda de conversa com as autoras da nossa região, mulheres premiadas com seus livros lá para venda e autógrafos, então não perde a oportunidade. No dia 15, às 2h da tarde, na Praça 22 de Janeiro, e no dia 16, a partir das 13 horas, na Vila de São Vicente. Eu espero todas vocês lá, são todos muito bem-vindos ao nosso primeiro festival. Nossa, uau! Linda, obrigada por você ter aceitado esse convite, né? E que eu vejo aí que você tem uma grande jornada, nos mantenha, tá? Mantenha, pode deixar. Mantenha as notícias, envia aí, e mais uma vez, muito obrigada. Gente, obrigada pela participação, obrigada aí, Vitória, passei o recado aqui para a equipe ali atrás, tá? Mas obrigada mesmo a vocês, participe, curtem lá, se inscrevam no canal do YouTube, vai lá, Folha Educativa, dá lá, aciona o sininho, se inscreva, nos ajude aí a compartilhar as informações, porque a Folha Educativa é isso, nós queremos trazer informações, educar, ensinar, orientar, e vou te falar, cada dia mais nós temos aprendido aqui, né, somado, um conhecimento fora do... Cada convidado mais maravilhosos ainda que aparece por aqui. Beijo a todos, obrigada aí pela participação, né, vocês viram aí, meninas, que mandaram aqui, o que eu fui tentando jogar dentro da pauta aqui, o que vocês me mandaram aqui pro WhatsApp, tá? Beijo, Vi, Rosângela, obrigada, beijão a todos e
Fica aí mais uma vez, Folha Educativa.